Boa noite. Paz do Senhor, queridos. Bem, que bom. Glória a Deus. Vamos fazer um quiz aqui hoje no culto. Pergunta do culto passado. Dessa história eu sei o fim. Que fim é esse? Que fim é esse? Jesus voltará, buscará a sua igreja, montado num cavalo branco. Glória a Deus. Nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados. E se estiverem mortos, serão ressuscitados. Dessa história eu sei o fim. Todo olho verá. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, abençoados da minha vida, quero avisar vocês agora de uma forma oficial, assim, presente, não apenas tecnológica, por mensagem, né? Que eu sou vô. Eu, a Maritza, o Xande e a Gavi, e nós temos novos bispos na igreja também, né? Eu sou da minha sogra, a Cida e o Pedro. Glória a Deus, né, gente? Agora eu vou ficar com muito mais orgulho das minhas barbas brancas. E que venham mais barbas brancas. Já fui. Tio, avô e pai, né, Tiago? Que legal, né? Legal. Hoje eu fui no mercado com a Maísa, tinha aqueles livrinhos de colorir, né? Quase que eu já peguei um, né? Então, tá um pouquinho cedo ainda, né? É que eu não sou quase um cara ansioso, né? É, eu sou tranquilo, mas passa rápido, hein? Passa rápido. Passa rápido. Glória a Deus. Uma bênção. Hoje quase que a Raquel veio para o culto, quase. Eu incentivei ela a vir, mas a avó achou melhor não, né? Mas, ó, se desse uma forçadinha, eles viriam para o culto, né? Tá muito linda, gente, muito saudável, graças a Deus. A Alice também está muito bem, né? Foi uma bênção de Deus mesmo. Deus preparou tudo, foi muito, muito especial. Louvamos a Deus por tudo isso. Obrigado por cada irmão que orou, pela Alice, orou pela Raquel, foi uma bênção. Amém? Logo, logo, olha só, oi Kekel, que é o vovô. Tá chorando? Beijo, Alice, filho, Deus abençoe esse novo tempo na vida de vocês. Glória a Deus. Irmãos, tivemos hoje alguns irmãos, né? Eu ia falar ontem, né? Mas foi hoje, né? Pela manhã, lá no Amanhecer, Itajaí, foi uma bênção, irmãos. Uma bênção mesmo. Glória a Deus, assim, presença do Senhor e momento de quebrantamento, de oração, momento de entrega, adoração. Foi muito bênção. Eu sei que é difícil, né? Ir para lá 4h30 da manhã, ainda começou a chover lá, né? Mas estava tão tremendo o ambiente, assim, um momento ali de entrega que a gente nem sentiu a chuva. Foi assim muito gostoso mesmo, muito, muito bênção. Irmãos que tiveram oportunidade na próxima vez de estarem participando, eu sei que não é uma atividade da nossa igreja, né? Algo que a gente tem compromisso, né? Com o ministério, mas é uma proposta da igreja de Itajaí, né? Quando esses irmãos puderem uma próxima vez, vão ser muito abençoados, né? Porque foi muito especial. A gente ficou das 4h30 até 7 e pouco lá, e assim, ó, sei para mim, né? Para mim, ó, passou muito rápido. Foi um momento de oração, de edificação, de intercessão, foi uma grande bênção mesmo. Amém? Que bênção. Vamos entregar ao Senhor a nossa oferta, nosso dízimo, nessa noite, consagrar ao Senhor, que Ele é dono de tudo que é nosso. Senhor, nós queremos te entregar, Senhor Deus, as nossas finanças, Pai, a Ti. Tu és o dono de tudo, Senhor, em nossa vida. Nós queremos entregar a Ti essa parte, Senhor Deus, como forma de gratidão, como forma de, Deus, obediência à Tua palavra, como forma de alegria, Senhor, para poder contribuir com o Teu reino, Senhor. Nós entregamos essa noite a Ti, Senhor Deus. Tira de nós o coração mesquinho, avarento, um coração que só pensa nas coisas materiais, um coração preso ao dinheiro. Tira de nós esse coração, dá-nos um coração abençoador, um coração doador, ofertante, um coração que olha para o lado e vê a necessidade do outro e ajuda, estende a mão.
Dá-nos esse coração, Senhor Deus. Tua palavra nos ensina que esse é o coração que o Senhor quer que nós tenhamos, Senhor. Porque Tu nos ensina que é melhor dar do que receber. Por isso te entregamos tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém? Você vai fazer fisicamente ou pelo QR Code. Deus abençoe. Queria chamar o amor da minha vida. Hoje estará pregando a palavra. Senhor, te use, meu amor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu acho que eu mandei para o Cauã. Qual é o título da pregação, Cauã? Por amor ou por esforço? Isso? Por amor ou por esforço? Amém, irmãos? Com essas ministrações do Roberto sobre a vinda de Cristo, né? E é claro que lá em casa a gente... Eu e as cachorras, né? Somos ministrados mais ainda, né? Porque é muito estudo e aí ele ministra para mim, aí a gente conversa, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Amém. Vamos mudar de assunto. E isso ficou muito forte, né, dentro de mim e trouxe muito, claro que a vinda de Cristo, mas em especial também a nossa vida sendo preparada para isso, né? Hoje eu orava assim, pensando... porque na madrugada, tanto o prefeito da cidade quanto os pastores, a gente foi impulsionados a orar, né? E repreender o El Ninho e o que tem sido previsto para a nossa cidade, né? O próprio Robson, prefeito, ele mesmo falou que pedia que a igreja orasse, né? Para que não venha a acontecer nem metade daquilo que está sendo previsto, né? E eu lembrei que a gente mal saiu de uma pandemia. Mal não, né? Faz 5 anos, 6 anos, mas vivemos algo assustador que foi a pandemia. Algo que deve ter mudado a nossa vida, porque o que nós vivemos foi muito forte. Então eu comecei a meditar que não foi o fim, mas eu creio que Deus estava nos ensinando. Eu creio que Deus está nos ensinando. E nas nossas conversas sobre a vinda de Cristo, né, que cada teólogo aponta por um caminho, mas todos são unânimes que Cristo voltará e que a igreja será arrebatada. Isso é toda a linha teológica caminha para isso. Eu comecei a pensar, e o que está na palavra de Deus que é inegociável? Que todos falam a mesma coisa. Aquilo que é princípio, aquilo que é verdade e aquilo que Deus espera de mim. E é por isso que eu quero ministrar sobre isso essa noite. A princípio eu tinha colocado outro nome, mas durante eu preparar eu pensei. Eu dividi em 10 pontos. E o Espírito Santo me levou a pontuar 5, que eu quero falar que esses 5 tem que ser por amor. E outros 5, que se não for por amor, vai ter que ser por esforço. Mas tem que ser. Não pode não ser. Porque é inegociável com Deus algumas coisas. Eu me alegrei muito na madrugada de hoje. Me alegrei mesmo. Porque eu vi uma igreja diferente. Né? Existia, não sei quantos pastores deram pequenas palavras, eu acho que o quê? Uns 6, 7, né? Mas eu vi o mesmo falar,
falando sobre renúncia, falando sobre vida com Deus. Irmãos, eu sou muito chata, né? Não sei se porque eu orei muito antes, Senhor, tira toda a crítica do meu coração. Coloca em mim um coração adorador. Mas eu acredito que não. Vocês que estavam lá, acho que viram a mesma coisa que eu, né? Uma igreja sóbria. Uma igreja sóbria. Foi muito bonito de ver. Pastores falando a mesma coisa. E fiquei muito alegre com isso. Porque, infelizmente, algumas igrejas, os caminhar, a gente vê pessoas se perdendo. Mas hoje foi muito tremendo. E isso reacendeu aquilo que eu quero ministrar hoje. E para isso eu queria que você abrisse a palavra de Deus, primeiramente, em Isaías 38. Isaías 38, versículo 1. Eu sempre faço isso, né? Copio o Frank, né? Eu não vou ministrar sobre isso, mas depois vocês vão entender. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu queria pegar a parte C do versículo, né, onde o Senhor está falando para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa. Tem traduções que diz: põe em ordem as tuas coisas, né, a tua vida. E eu queria pegar essa parte para a nossa vida hoje. Eu creio que as palavras que o Senhor tem trazido, né, pelo menos nos 4 últimos cultos, porque a palavra da pastora Juana vem bater muito com a ministração que eu vou fazer hoje, é algo voltado ao que Deus falou para Ezequias. Vamos colocar a nossa casa em ordem. A nossa casa, templo do Espírito Santo. Vamos colocar a nossa vida em ordem. Para quando os dias maus chegarem, que nós não sabemos, né? Não sabemos quais serão os dias, mas eu falava para as mulheres: quinta-feira. Parentes. Falou mulheres, lembrei de quinta. Lembrei de quinta, vou abrir um parênteses. Irmãs, pastora de vocês, que sou eu, estou pensando grandemente em cancelar os nossos cultos. E aquela que falou, oba, estás errada, tá? Estou pensando mesmo. Porque está feio. Muito feio. Seu compromisso não é comigo, é com o Senhor e com as irmãs que estão aqui. Então, pensem bem. Porque se continuar como está, e nós vamos cancelar, e isso não é legal. Pensa comigo, você tem um culto para vir na semana aqui. Casais é de 2 em 2 meses. Mulheres 1 vez por mês. Homens 1 vez por mês. E assim, toda última quinta-feira do mês, a gente não muda. Mas toda última quinta-feira do mês tem compromisso. Foi muito triste, irmãs, quinta-feira. Mas Deus operou, amém, minhas irmãs que estiveram aqui? Deus operou. Deus falou conosco. Mas foi triste. Amém. Fechei parênteses, voltei. E eu falava que, às vezes, a vinda do Senhor, que é esse momento triunfal que a igreja aguarda, pode ser que não seja para nós, como a Mônica falou. Eu achei sempre na minha vida que eu era a geração do arrebatamento. Vai acontecer comigo, meus filhos pequenos e a igreja. Não foi. Quem sabe vai ser dos meus filhos, quem sabe vai ser dos meus netos.
Mas quem sabe, irmãos, o nosso arrebatamento será individual no dia da nossa partida. Alguém sabe o dia que vai morrer aqui? Ninguém. E como que está a tua vida? Como que está a tua vida? O Senhor está nos fazendo pensar, assim como Ele fez com Ezequias. Coloca a tua casa em ordem. Amém? Mateus 11:12 diz assim, que nos últimos dias, falando de João Batista, o reino dos céus é ganho por esforço. Então, aquilo que não é por amor e pela minha vida com Deus e conhecendo a graça, a misericórdia de Deus que se renova todos os dias de manhã, se não é por esse amor que eu tenho pelo meu Deus, vai por esforço mesmo. Giovana sempre teve problema de tomar remédio, até hoje. E quando tinha que tomar remédio, aí ela chorava, eu não quero tomar, não quero. Aí o pai dela dizia assim, tu vai tomar ou eu vou enfiar a goela abaixo. Mas vai ter que descer. Vai ter que ir. Então, irmãos, é mais ou menos isso. Nós temos que nos esforçar para viver uma vida diante do padrão de Deus, não do meu. E aí eu quero falar assim, 5 princípios inegociáveis que devem ser vividos por amor. Pelo menos é o que eu acho. Primeiro princípio: amar a Deus acima de todas as coisas. Mateus 22:37 diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí você vai falar para mim, está ótimo, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Ama mesmo, irmão? A pastora Juana pregava sobre isso, domingo retrasado. Amar a Deus acima de todas as coisas é ter Ele como centro principal da minha vida. Amar a Deus acima de todas as coisas, como diz Mateus 6,33, é buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas me serão acrescentadas. Buscar a Deus acima de todas as coisas é renunciar à minha carne, à minha vontade para fazer a vontade de Deus, que geralmente não é a minha vontade. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. E o Senhor fala, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Irmãos, é por completo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu falei para o Roberto assim hoje de manhã cedo, eu falei, amor, a minha palavra é tão simples, que eu estou até preocupada. Mas que Deus fale contigo na simplicidade do Evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo ponto que eu creio que é por amor é amar e servir o próximo. Mateus 22:39 diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. João 13:35 diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que nós vamos ser conhecidos por ser discípulos? Pelo poder? Pelos milagres? Pela ousadia de pregar o Evangelho? Não! Se tiveres amor uns pelos outros. Irmão, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é dar para ele aquilo que tu quer para ti. É se alegrar com ele, com aquilo que ele recebeu. Poxa, eu queria tanto. Mas eu me alegro com meu irmão. Eu sirvo o meu irmão. Às vezes eu abro mão de alguma coisa minha para servir ao meu irmão. Irmãos, amar o próximo como a ti mesmo. Nós vivemos num tempo onde marido e mulher não se amam como deveriam. E a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo. Imagina, o mais próximo de mim hoje é o Roberto. Eu tenho que amar ele como eu me amo.
E esses princípios, irmãos, se você for ler na palavra de Deus, eles são norteadores que dizem que eles estão em toda a Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento. Isso são princípios que não são negociáveis por Deus. Não, eu abro mão de tu amar o próximo. Não, tudo bem, aquilo ali é difícil mesmo, pode odiar. Não existe isso. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, irmãos, isso deve ser princípios que devem brotar de dentro de nós. Por amor a Deus, eu amo fulano, eu amo ciclano. Aí eu te digo, se tu não ama, te esforce para amar. Porque o reino de Deus é ganho por esforço. Se tens problema, busque conserto. Ore. Porque isso é princípio. É Deus falando. É Deus pedindo. Isso tem que ser vivo dentro de nós. Terceiro ponto. Ser praticante da palavra. João 14:15 diz assim, ó. Se me amais, olha só. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tiago diz assim, ó. Tiago 1:22. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Irmãos, se nós dizemos que amamos o Senhor, mas não praticamos os princípios, os mandamentos do Senhor, somos mentirosos. A palavra de Deus, ela não tem poder nenhum como o livro de autoajuda de cabeceira, onde eu leio aquilo que me acalma. Hoje um pastor falou, você tem que sair do culto não feliz com a pregação do irmão. Você tem que sair do culto triste, sabendo que você tem que mudar. Confrontado. A gente não pode ler a Bíblia, não, eu só vou ler aquilo aqui. Por quê? Não, eu tenho que ler, eu tenho que ser confrontado e eu tenho que mudar. É isso, é praticar a palavra de Deus. É colocar a minha vida diante dela e dizer, Senhor, como que tu queres? Eu abrindo a minha vida, compartilhando com os irmãos, faz umas 3 semanas que o Espírito Santo falou algo comigo que eu tenho que mudar. E eu tenho tido vitória, para a glória de Deus, porque não tem sido fácil. Só o Roberto sabe. E é oração, e é esforço, e a palavra cortando, eu estou assim, e fujo quando eu vejo que aquele lugar ou aquele momento vai me fazer pecar. Não é nada grave, tá, irmãos? Mas pecado é pecado, aquilo que Deus fala conosco que nós devemos mudar. E eu estou te dizendo isso porque te encorajando. Se Deus está falando contigo, te esforça. Te esforça. Eu coloquei mensagem para mim mesma no meu celular. Para me lembrar de que isso não pode mais ser uma prática na minha vida. Porque eu não quero mais isso. Porque eu quero ser transformada de glória em glória. Porque eu preciso melhorar a cada dia, irmãos. O ponto 4. Permanecer fiel. Longo ânimo. Apocalipse 2, versículo 10 diz assim, ó. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu dizia para as mulheres que Apocalipse está cheio dessa frase, aquele que for fiel até o fim será salvo, aquele que for fiel receberá, aquele que for fiel, a Bíblia muitas vezes repete isso. Porque nós temos o grande defeito de sermos inconstantes. Saímos de um culto desse e dizemos vamos mudar. Mas amanhã já esquecemos. Temos ânimo dobre. Não temos um longo ânimo. Não perseveramos. E Deus quer de nós perseverança e fidelidade constante.
levanta a mão para tudo, mas ser aquele que nunca aparece. Não adianta, irmãos, dizer para Deus, eu vou ler a Bíblia e não ler. Eu vou parar de mentir e não paro. Posicionamento. O reino de Deus é tomado por esforço. E os corajosos se apoderam dele. Permanecer fiel. Como o Roberto ministrou, vem dias maus. A pandemia foi dias maus. Jesus não voltou, mas foi dias maus. O que naquela época Deus ministrou contigo? Que tu mudou e tu voltou. Eu sei que Deus falou com muitos de nós. Além da pandemia toda, nós vivemos, para alguns irmãos aqui, quase perder, né? O pastor, o amigo, o marido, que foi algo que Deus ministrou conosco. E o que Deus falou conosco naquele tempo? Como é que está? É a mesma pessoa? Que Deus tratou, que Deus mudou? Eu e Roberto, nós temos um exercício que nós fazemos, sempre. Lembrar do que Deus falou conosco. E se um ou outro estiver falhando, um puxa o outro. Porque o que Deus fez, em especial com nós dois, na pandemia, nós não queremos viver de novo, né? Queremos aprender para não voltar. Mas Deus falou contigo, irmãos. Foi algo que Deus movimentou o mundo. Não pode ter tido um momento desse e nós passarmos por tudo isso e ainda sermos os mesmos. E o quinto ponto, que tem que ser por amor, vamos dizer assim, é o mais simples, mas também tão difícil. E de fazer discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque pregar o Evangelho tem que ser, tá, irmãos? Faz parte do pacote. Mas fazer discípulo e pagar preço por uma vida, é poucos que querem. Porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas o Senhor te pede isso. Fazei discípulos. Levai-o para o batismo. Novo nascimento. Seja luz. Mateus 28:19 diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. Isso tem que ser por amor, irmãos. Isso tem que ser por amor. Confesso para os irmãos que eu tenho muita dificuldade de falar de Jesus em qualquer lugar. Eu tenho. Quando a gente fazia a turma da Joaninha com a Mônica, eu ficava assim admirada, porque a mulher passava para vender pano de prato, e a Mônica já evangelizava, a mulher chorava, e eu ficava olhando e falei, meu Deus, como é que ela consegue fazer isso? Mas eu tento, porque as situações, elas vêm na nossa frente, né? Parece que Deus prepara tudo, é só falar. É uma debilidade minha. Eu acredito que de muitos de nós. Mas não quer dizer nada para Deus. Você tem que fazer. Porque aquela pessoa pode ter ido ali para escutar o evangelho da tua boca. Deus vai mandar outro? Vai. Mas era para ti. Amém, irmãos? 5 princípios por amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar e servir ao próximo, ser praticante da palavra, permanecer fiel, ter longo ânimo, fazer discípulos e ser luz. Molezinha? Beleza. Então, se esse estava molezinha por amor, agora eu vou falar o que eu acho que tem que ser por esforço. Só que também são princípios inegociáveis. E o primeiro que eu botei aqui é viver na verdade. Abra comigo em João 8:44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Eu acho que eu vou ler um antes.
João 8. Eu vou ler o 43, tá, irmãos? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazê-los os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Frase que meus filhos mais ouviram, entre outras. Eu sei que isso aqui tem todo um contexto, né? Tem todo um contexto, por que Jesus está falando isso. Mas eu queria tirar daqui o que Jesus diz, quem é o pai da mentira, quem é o criador da mentira, que ele é o mentiroso, que dele vem a mentira, que ele é homicida desde o princípio, e aqueles que praticam a mentira com ele se tornam filhos dele. E eu queria falar sobre verdade e não mentira. Não. Amor, tu comprasse um negócio na Shopee? Comprei. Amor, tu gastasse tanto? Gastei. Fiz. Não existe mentira boa e mentira ruim, irmãos. Existe mentira. Mentira. Seja o teu sim, sim, o não, não. Efésios 4, 25 diz assim, ó, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irmão, se você tem problema de dizer a verdade, esforça-te, renuncia, muda. Enfrente as consequências, mas fale a verdade. Porque o pai da mentira é o diabo. Você é filha do Deus vivo, o Deus da verdade, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe mentirinha que pode ser praticada no meio de quem é cristão. Mentira é mentira, ponto. Ah, mas e se eu fizer, eu vou ter que falar de um jeito, então não faz. Ah, mas se só para o meu marido não ficar bravo comigo, então não faz. Mas se eu falar o que eu fiz para o meu patrão, ele vai me mandar embora. Então não faz. Esforça-te. Viva uma vida digna diante do Senhor. Testemunho vivo. Crente está mentindo, irmãos. Praticando a mentira. Escuta o que eu estou te falando. Ouve a voz do Senhor nessa noite, igreja. Mentira é do diabo. Fale a verdade uns com os outros. Não existe mentirinha boa. Estou te falando com ousadia do Senhor. Que toda mentira enraizada na tua vida nessa noite seja repreendida em nome de Jesus. E que tu esforce para ser um verdadeiro cristão. Haja o que houver. Comida tá boa? Ah, amor, tá uma delícia. Não, amor, tá ruim. Hoje não foi bom. Ah, mas é tão bobinho isso. É mentira. É mentira. Amém? Ponto 2. Domínio próprio. Fugir do que é impuro. Para mim, linkar os dois, queria que você abrisse Apocalipse 21. Apocalipse 21. Na minha conversão, eu me converti muito nova, mas eu me converti, né? Já tinha, por pouquinho que foi, já tinha ido para o mundo e experimentado. E às vezes nem nada tão horrível, mas a minha carne já tinha praticado o que não era de Deus. E isso aqui, eu sempre falava muito forte, saltava muito forte aos meus olhos. E eu pensei em ler com vocês o versículo 8.
Porque aqui, ó, Jesus está falando, né? João está falando, né? Através da revelação, ele está falando do novo céu e da nova terra, né? Parece assim, depois ele fala da nova Jerusalém, aquele bálsamo, né? Só que quando chega no versículo 11, ó, o 7 ele diz assim, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. Aí dá uma quebra, gente. Olha só. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com o fogo e enxofre, a saber, na segunda morte. E aí ele volta falando de Jerusalém. Ele dá só um pim. Ouçam. Os mentirosos e os impuros. 1 Coríntios 6, se você quiser abrir comigo, senão não precisa, porque esse era grande, eu não anotei. Primeira Coríntios 6, versículo 18. Diz assim, ó, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito é o domínio próprio. E aqui eu quero falar sobre impureza. Porque, infelizmente, irmãos, a imoralidade sexual, o adultério, a fornicação. E aqui a Bíblia fala, Jesus diz que aquele que deseja uma mulher somente com os olhos, já adulterou com ela. Então, não, mas eu só olhei e imaginei, e alimentei aquilo. É adultério, é pecado, é imoralidade. Coloquei uma mulher lá no meu celular e fiquei me olhando, mas só foi ali no celular, eu nem mandei mensagem. É adultério, é imoralidade, é impureza. E Apocalipse ali diz, os impuros não herdarão o reino dos céus. Eu botei impureza com domínio próprio. Porque, irmãos, é por esforço. O que é impuro? Cobiçar com os olhos. Não controlar os impulsos. Ter no teu próprio relacionamento sexual, marido e mulher, imoralidade. Casais que precisam do que é impuro para poder ter relação sexual. Irmãos, isso é imoral, isso é pecado, isso não agrada a Deus. É impureza entrando no teu lar, entrando na tua vida. Ou vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Jovens, domínio próprio, jovens. Porque o que é impuro não pode coabitar com o que é puro. O que é sujo não pode ter relação com o que é limpo. Fuja da imoralidade sexual. Fuja. Eu não vou falar mais nada, porque eu sei que o Espírito Santo está falando contigo. Eu não preciso expor nada, porque eu sei, tem crianças e o Senhor está ministrando ao teu pé do teu ouvido. Eu sei disso. O ponto 3, ser humilde. Ufa, agora tá bom. Humilde eu sou, tão humilde que eu sou, tão humilde que até chego a ser soberbo. A Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Vou contar uma historinha boba para vocês. É bem bobinha, que aconteceu essa semana aqui no Instituto.
nós deixamos 2 alunos vir participar ali da Oremira, né? Um aluno participou 3 dias e o último aluno veio no futebol, porque ele saiu do instituto para poder descansar à tarde, porque ele está treinando para ir para a escolinha de algum time aí que eu não sei qual é. Então, a mãe, porque vai investir na carreira dele, não estou falando que isso é errado, tá? É outra historinha, só estou botando vocês no entender a coisa. Beleza. Começou o torneio. Menino é bom. Menino é bom. Posso falar nada, tem outros meninos bons, mas o menino é bom. Só que aqui, ó, né? Como é que o Neymar faz? Sei lá. É aqui, ó. Aí chegava do meu lado, eu que anotava os gols. Eu vou ser artilheiro? Quantos gols que eu já fiz? Eu fiz mais que fulano. Falei, sai daqui. Beleza. E aí eu falei, Senhor, me ajuda que eu quero ministrar com ele. O último jogo, ele estava ganhando tudo. Tudo. E ele vinha, driblava 1, driblava 2, derrubava 3 e pagou. No final de tudo, foi para os pênaltis. Afinal, eu bato. Pode deixar. Aí os meninos até já, né? Deixa com ele. Perdeu o pênalti. Ele perdeu. Não foi o goleiro que agarrou, porque podia ser, poxa, o goleiro é bom. Não, ele perdeu. Mas o time ganhou. Ele foi campeão. E eu chamei ele e eu ministrei com ele. Tu pode ser um excelente jogador de futebol. Excelente. E a Maísa vai ficar muito feliz. Só que eu quero que tu entenda o que diz a palavra de Deus. Que Deus resiste àqueles que são soberbos. Eu falei para ele. Tu sabes que tu estavas se achando diante dos teus amigos, né? Aí ele fez assim. Porque tu é bom, verdade? Tu treina, tu é bom. Mas tu perdeu o pênalti para Deus te ensinar que tu não é inabalável. Se Deus não for o centro da tua vida, muita coisa pode parar o teu caminho. Ele me abraçou. Obrigado, Diri. É bobo, eu falei para vocês que é bobo. Mas é assim. Mas é assim. Irmãos, que todo o nosso orgulho fique debaixo dos nossos pés. Toda a nossa capacidade, todo o nosso talento, glória a Deus, amém. É para Deus. Isso não me faz melhor do que ninguém. E também não me faz pior do que ninguém. Seja humilde. Se você está prosperando na tua vida, seja humilde. Abençoe. Olha para trás. Não pensa, não olha somente para o teu ventre, para a tua vida. Tiago 4:6, que seja um lema para a tua vida. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça para aquele que se humilha diante dEle. Tiago 4 também diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe quando eu sou soberbo? Quando eu não aceito correção. Quando eu não reconheço os meus erros. Quando eu sirvo a Deus em busca de reconhecimento. Quando eu não valorizo o outro, ou eu não valorizo o que é do outro. Quando eu vejo o outro crescendo financeiramente, ou alguma conquista que ele teve que eu também gostaria, isso não me alegra, isso me entristece, me aborrece. É sinal de soberba, irmãos. Vai orar. Vai pedir misericórdia para Deus. Quando o irmão vem te corrigir depois que tu fez uma coisa maravilhosa, e tu se enfurece, poxa, ele só vê meus erros. Te humilha. Às vezes é Deus te tratando. Eu já fui tratada muitas vezes. Vou contar uma história engraçada para vocês, que eu contei esses dias para as professoras do Instituto. Sempre fiz teatro, né? E sempre eu e o Frank fizemos vários teatros juntos. Vai envolver o Frank e vai envolver a Crisley.
Aí aconteceu um teatro, eu não me lembro, eu só lembro do que Deus fez comigo. Que eu e o Frank ensaiamos muito. Mas ensaiamos muito, e decoramos o texto, e marcamos pau. E aí precisamos da Crisla, eu não me lembro o que era. Sei que a gente precisou da Crisla para fazer um tchan. Beleza, fomos apresentar na igreja de São Vicente. Pastor Gilberto é uma pessoa que quase nunca me elogia pessoalmente. Nunca. Não que eu precise disso, né, irmãos? Mas eu estou falando de algo que Deus fez. E a gente fez o teatro, tal. Quando terminou tudo, o pastor falou, cara, mas a Crisley... Cara, aquela menina, ela tem um talento, ela fez oi. Eu acho que era borboletinha ainda. Eu e o Frank tinha ensaiado e feito uma coisa toda. E nós dois olhamos para a cara do outro e falamos assim, por que não botamos só ela? Mas parou ali a brincadeira, eu fui para casa e Deus ministrou comigo. Porque às vezes a gente fez tudo aquilo para receber um elogio, que não veio nenhum, porque a Cris roubou você. Moral da história, não faça teatro com a Cris. Estou brincando, irmãos. Mas é algo divertido, mas que Deus falou comigo. E aí eu cheguei em casa, fui falar com meu marido, uma pessoa mansa, que sempre me bota no colo e deixa eu chorar. Falou, isso mesmo. Fizesse tudo aquilo que tu fez, não valeu de nada, porque tu queria o elogio. Falei, verdade. E eu aprendi. E eu compartilhei esses dias com as meninas do Instituto. E eu aprendi. É bobo, mas o meu coração estava voltado para aquilo. Ponto 4. Perdoar e abandonar a mágoa. Mateus 6,14 diz assim, olha só, gente. Olha só. Se perdoardes aos homens, vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6,12 diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Irmãos, isso aqui é a oração do Pai Nosso. Olha só, me perdoa, Senhor, assim como eu perdoo meu irmão. Você pode falar isso para Deus? Como é que vai ser o perdão de Deus contigo, irmão? E Mateus 5,23 diz assim, se lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta, vai falar com ele e depois volte para ofertar. Por que eu botei isso aqui? Porque até mesmo se é o irmão que tem contra você, você tem que agir. Então não tem como fugir, irmãos. É perdoar mesmo. É não levar para o coração, é não somar mágoa. É não criar raiz de amargura. Irmãos, preste atenção no que o Senhor está dizendo. Se perdoardes aos homens, vosso Pai Celestial vos perdoará. Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a dos outros. Será que Deus está te perdoando, irmão? Claro, Ele é perdoador, mas Ele está te ensinando. Preste atenção. E para encerrar, o último e mais tranquilo de todos, segundo o meu ponto de vista daquilo que eu fiz, né? Ponto 5, guardar a língua. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Tiago 3, 2. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Irmãos, guardar a nossa boca de falar do outro, de falar do fulano, de falar do ciclano, de falar do governo, de falar do patrão, de falar da autoridade. Guarda a tua boca. Provérbios diz, vida e morte estão no poder da língua. Refreia a tua língua por esforço. Aqui não vai ser por amor. Aqui vai ser por renúncia. Vai ser por esforço.
vai ser por posicionamento. E os 5 pontos que eu falo que é por esforço: viver uma vida de verdade, renunciar à mentira, fugir do que é impuro, ter domínio próprio, ser humilde, abandonar o orgulho, perdoar, deixar a mágoa, guardar a língua. Irmãos, que o Senhor, Ele possa falar contigo essa noite. Que você não saia daqui dizendo: pá, essa ministração era para minha mulher, essa ministração foi para o meu filho, essa ministração foi para fulano que não veio. Não, essa ministração foi para mim. Foi para mim. Infeliz de nós, irmão, onde nós achamos que a palavra não é mais para mim. Que infeliz que eu sou quando eu escuto uma palavra e digo: não, não era para mim, era para o Tiago, era para o Roberto. Não, Deus estava falando com ele. Não, Deus estava falando comigo, porque Deus me ama e me exorta. Recebe a palavra de Deus no teu coração essa noite, meu irmão. Clama por mudança. Clama por posicionamento. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu sei, Deus, que Tu falaste, Pai, com cada um de nós aqui. Tu falaste ao meu coração, Tu falaste ao coração de cada irmão aqui, Pai. E agora, humildemente, nós Te pedimos: ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Deus. Pai, alerta a nossa mente quando nós estivermos caminhando para aquilo que é impuro, para aquilo que é pecado. Deus, nos ademoesta, fala conosco. E aquilo que eu já sei, Pai, que é uma debilidade minha, me ajuda, Senhor. Eu quero me esforçar, eu quero vencer, cada dia vencer o que é mal, cada dia renunciar o que não presta. Senhor, faz uma obra linda na minha vida. Eu Te dou liberdade, eu abro meu coração, Senhor. Eu quero Te colocar como centro da minha vida. Eu quero amar o meu irmão assim como Tu me ensinas a amar. Senhor, eu quero servir. Senhor, eu quero ser luz, eu quero falar da Tua palavra. Senhor, me ajuda. Nessa noite a Tua igreja te pede: Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo, és Tu que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Tu que nos alerta. Fala com a Tua igreja nessa noite, fala comigo, Senhor. Nos ajuda, Deus, a vencer os dias maus, a nos santificar, a mudar a nossa sorte, a mudar a nossa vida, a sermos referencial de Deus para os nossos filhos, a sermos referencial de Deus para os próximos de nós. Senhor, que eu possa ser diferença onde eu for. Fecha minha boca quando for para falar de alguém, Senhor. Não me deixa mais pensar mal do outro. Não me deixa mais entrar numa roda de conversa para falar mal do irmão. Não deixa, Senhor. Não deixa eu ver o que é impuro. Não deixa, Senhor, a minha boca murmurar, praguejar. Me avisa, Espírito Santo, porque o Teu aviso será uma lei ao meu coração. Porque o Teu aviso será ordem para a minha alma. Me alerta, Espírito Santo, porque eu quero ouvir a Tua voz e fazer o que é correto diante de Ti. Ajuda a Tua igreja, Senhor. É o que nós Te pedimos essa noite, Pai, em nome de Jesus.